Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sinta o ar frio que entra pelos seus pulmões neste exato instante, uma brisa que talvez traga não apenas oxigênio, mas o eco de uma dúvida antiga. Você já sentiu essa estranha inquietação, essa sensação persistente de que o mundo, como lhe foi apresentado, é apenas uma sombra pálida de algo muito maior, muito mais real? É um desconforto legítimo. Essa dor de perceber que as bases da sua própria realidade talvez sejam mais frágeis do que parecem. Muitos de nós vivem acorrentados, não por grilhões de ferro visíveis, mas por fios invisíveis de crenças e percepções que raramente ousamos questionar, que nunca foram postas à prova sob a luz crua da razão. Imagine por um momento que a sua vida inteira se desenrolou dentro de uma caverna escura. Não uma caverna de pedra, mas uma caverna mental, construída por hábitos, medos e as vozes que nos disseram quem deveríamos ser. Dentro dela, as únicas imagens que você conhece são sombras projetadas numa parede, silhuetas dançantes que você toca, sente, nomeia. Elas são a sua verdade, a sua única realidade. E se, de repente, uma fresta de luz revelasse que tudo o que você considerava inquestionável era, na verdade, apenas uma dança de sombras, uma ilusão cuidadosamente construída? Essa é a provocação que ressoa através dos milênios. A alegoria da caverna de Platão, não como uma parábola antiga, mas como um mapa perturbador para as ilusões contemporâneas que aceitamos como realidade inquestionável. Nietzsche, com sua lâmina afiada, já nos alertava sobre uma vontade de verdade que, muitas vezes, é apenas uma vontade de conforto, um medo do abismo que a dúvida o há calabre. Queremos certezas, porque elas nos acalmam, nos dão um chão firme, mas esse chão pode ser a parede da nossa própria prisão. Sua certeza é sua gaiola. Cada crença não examinada é mais um elo nessa corrente invisível que o prende às paredes da sua própria caverna. O desejo por verdades absolutas pode ser a maior das ilusões, nos mantendo cativos de sombras autoprojetadas. É hora de abraçar o desconforto de não saber, porque a dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia mais fiel. Ela é a tocha que pode iluminar as paredes da sua caverna, revelando não apenas as sombras, mas a possibilidade de uma saída. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? A jornada para a luz não é fácil, exige coragem, a coragem de questionar o que parece inabalável. As verdades não convencionais para uma vida não examinada começam e terminam na coragem de olhar para o fogo que projeta as sombras e talvez ousar dar um passo para fora. Sinta o peso das expectativas que moldam cada passo seu. A dor da conformidade intelectual é um fardo invisível, pesado, que nos faz acreditar no que nos contaram, sem questionar a fonte, sem sentir a verdade por nós mesmos. Quantas das suas verdades são, na verdade, ecos de vozes alheias, opiniões que você absorveu de forma tão profunda que as confunde com a sua própria essência? É um erro pensar que o senso comum nos guia para a luz. Na maioria das vezes, ele nos aprisiona em uma zona de conforto, uma sombra agradável, onde a mente prefere a familiaridade da escuridão à dureza da luz. Preferimos a ilusão, a sombra reconfortante, ao invés da verdade que exige esforço e desconforto. Para se libertar dessa matriz de percepções pré-fabricadas, precisamos do exercício socrático de desacreditar nossos próprios olhos, de duvidar do que nos parece óbvio. Não se trata de negar a realidade, mas de questionar sua origem, sua validade. O que você realmente sabe? O que você acha que sabe? Sua certeza é sua gaiola. Essa gaiola é construída com as verdades que você aceita sem exame, com as fronteiras que você não ousa cruzar. O custo emocional da certeza é a perda da liberdade, é a estagnação da alma, a recusa em crescer. Por que a dúvida? Então, é sua maior aliada, porque ela é a chave que destranca essa gaiola. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela te empurra para fora do conforto da ignorância, para o limiar de um entendimento mais profundo. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? Hoje, nossa caverna tem paredes digitais, um eco constante de opiniões alheias, sua bolha de informação, seu feed de notícias, as verdades repetidas incessantemente, tudo isso forma uma nova prisão, uma caverna digital onde as sombras são projetadas por algoritmos e influenciadores. Será que as vozes que você ouve são mesmo suas, ou apenas o eco amplificado de uma realidade pré-fabricada? É tempo de questionar quem detém as chaves da sua percepção, de sentir o vento da liberdade que só a dúvida verdadeira pode trazer. Há
Unconventional Truths for a Unexamined Life. Sinta a mão invisível que guia seus pensamentos, que sussurra em seus ouvidos o que é real e o que não é. Quem se beneficia do seu desejo de entender o inexplicável, mas permanece na ignorância? Quem acende as sombras que dançam na parede da sua percepção? Há mestres ocultos, não em um sentido conspiratório simples, mas nas estruturas de poder que moldam a narrativa, que distorcem a verdade para seu próprio fim. A propaganda, o poder, as vozes que dominam o palco público, todos eles contribuem para uma realidade fabricada, uma ilusão tão bem tecida que a aceitamos sem questionar seu artesão. O mito da objetividade é uma das sombras mais enganosas. A sua perspectiva, a minha, a de todos, é apenas uma ilusão compartilhada, um recorte da vasta tapeçaria da existência. Não há um único ponto de vista neutro, uma verdade universalmente acessível, sem a mácula da interpretação. Sua certeza é sua gaiola, uma cela confortável, onde você se sente seguro em sua visão de mundo, sem perceber que essa visão foi cuidadosamente curada para você. Nietzsche nos oferece uma técnica poderosa de desmascaramento. Ele nos convida a ir além da superfície das aparências, a perguntar: qual vontade de poder está por trás dessa verdade? Qual interesse serve essa crença, essa moral, essa ideia que se apresenta como inquestionável? Revelar essas vontades de poder é o primeiro passo para sair da caverna. É um ato de coragem intelectual que exige que você sinta a fragilidade das suas próprias certezas. Pense no labirinto do espelho, onde cada reflexo parece real, mas é apenas uma imagem. Nossas instituições, a educação, a mídia, a política são como esse labirinto, refletindo e amplificando as sombras da caverna. Elas nos mostram uma versão do mundo que serve a propósitos específicos, e a nossa tarefa, nossa responsabilidade existencial, questionar esses reflexos. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela é a única lâmina capaz de cortar os fios invisíveis que o prendem. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? As verdades não convencionais para uma vida não examinada começam quando você ousa perguntar: quem acende as sombras? Sinta a queimadura nos olhos quando a luz da verdade penetra pela primeira vez. A dor de ver a luz é real e há um preço. O preço da liberdade intelectual é a solidão de quem ousa questionar. Quando você começa a desatar as correntes, a virar a cabeça e a ver o fogo que projeta as sombras, a visão é ofuscante. Você se dá conta de que viveu em um mundo de ilusões e a primeira reação é de dor, de cegueira momentânea. Essa dor é tão intensa que muitos preferem um mito da ignorância feliz, desejando a sombra para evitar a ferida profunda que a verdade causa. É mais fácil permanecer no conforto do conhecido, mesmo que seja uma mentira, do que enfrentar o choque do real. Mas o que acontece quando a caverna se quebra e você vê o sol pela primeira vez? É um misto de espanto e angústia, uma revelação que desestrutura tudo o que você achava que era. Suas certezas se desfazem e o chão sob seus pés parece desaparecer. Sua certeza é sua gaiola e a quebra dessa gaiola é libertadora, mas também aterrorizante. É nesse vazio que a terapia existencial de Camus se revela. Ele nos convida a abraçar o absurdo da existência, a reconhecer que, mesmo sem um sentido pré-determinado, podemos reconstruir o nosso próprio sentido, com coragem e revolta contra o vazio. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela é a única que pode te conduzir através da cegueira inicial, para que seus olhos se acostumem à luz, e então vem o olhar do estranho. Quem saiu da caverna e tentou voltar para contar o que viu, foi recebido com escárnio, com ódio. A visão de Diógenes, o cínico que andava com uma lanterna em plena luz do dia procurando um homem honesto, nos lembra da rejeição da multidão àqueles que veem demais, que questionam demais. Eles preferem suas sombras, seus jogos, suas ilusões. Eles o odiarão por ver, por desafiar o conforto de suas prisões. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? As verdades não convencionais para uma vida não examinada exigem que você aceite a dor da visão e a solidão que ela pode trazer. Sinta o vazio que se instala quando suas velhas verdades morrem. Um encongelado no peito que questiona o próprio chão sob seus pés. O que fazer quando o mundo, como você o conhecia, se desfaz em pó? Esse vazio existencial não é o fim, mas o convite para a criação. No entanto, há um perigo sutil, o da nova caverna. A tentação de preencher esse vácuo com outra ilusão, outra certeza pronta, é forte. Como evitar a próxima prisão, a próxima sombra que se apresentará como luz? Sua certeza é sua gaiola, e a busca por novas certezas pode ser apenas a construção de uma gaiola diferente, talvez mais ornamentada, mas ainda assim uma prisão. A arte de questionar sem parar é a sua maior ferramenta, a dúvida como um poder inesgotável. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela é a chama que impede que a escuridão se instale novamente. A sentinela que vigia contra as novas sombras que tentam se projetar. Não se trata de negar tudo, mas de examinar tudo, de sentir a textura de cada ideia
ideia antes de aceitá-la como sua. Para construir sua própria realidade autêntica, você precisa de um mapa para a autonomia, e a disciplina estoica da percepção oferece exatamente isso. Ela ensina a distinguir o que está em seu controle do que não está, a focar sua energia em sua própria mente, em suas reações, em suas escolhas. É através dessa autodisciplina que você se torna o arquiteto da sua própria luz, não mais um prisioneiro das sombras alheias. O pensamento crítico é o seu farol, iluminando seu próprio caminho na névoa de informações e contra-informações do mundo. Ele te guia quando as velhas bússolas falham, quando as vozes externas se tornam ensurdecedoras. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? Essa pergunta não é para te desestabilizar, mas para te fortalecer, para te lembrar que a liberdade reside na capacidade contínua de reavaliar, de crescer. As verdades não convencionais para uma vida não examinada florescem neste solo fértil da dúvida persistente e da autonomia conquistada. Sinta o chamado para voltar, para estender a mão aos que ainda veem apenas sombras. O regresso do filósofo à caverna é inevitável, mas perigoso. É a tragédia do profeta, ser mal compreendido por aqueles que você mais quer ajudar. Eles não verão a luz que você viu, apenas a sua loucura, a sua perturbação da ordem estabelecida. O brilho excessivo da verdade pode cegá-los ainda mais, e eles podem, inclusive, reagir com hostilidade. Sua certeza é sua gaiola, e a deles é igualmente forte. Protegida por anos de familiaridade com as sombras, não caia no mito do Salvador. Você não pode acordar ninguém que não esteja pronto para abrir os próprios olhos. A liberdade de ver a luz é uma escolha individual, um ato de coragem que ninguém pode fazer por outra pessoa. A tentativa de forçar a verdade pode levar à armadilha da iluminação superior, à arrogância intelectual de quem se sente superior por ter visto a luz. Essa postura afasta, cria barreiras e te assala ainda mais. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia, e ela deve ser aplicada também à sua própria percepção de ter a verdade. Então, como se comunicar com a caverna sem se perder nela? Através da estratégia do trickster, do brincalhão que usa a ambiguidade, a pergunta sutil, a provocação inesperada para despertar a curiosidade, para semear uma pequena dúvida. Não é sobre impor respostas, mas sobre plantar sementes de questionamento. É sobre o eco da responsabilidade, sua voz na caverna, sussurrando possibilidades, que pode ser a semente de uma revolução interior em outro. Você já experimentou a dor de ver a luz, agora sinta a responsabilidade de quem a viu. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? Essa pergunta é um presente que você pode oferecer, não como uma resposta, mas como um convite. As verdades não convencionais para uma vida não examinada não são para serem impostas, mas para serem descobertas. Seu retorno à caverna não é para resgatar os prisioneiros, mas para acender pequenas fogueiras de questionamento para que cada um encontre seu próprio caminho para fora. Sinta agora o ar que entra e sai dos seus pulmões, um ritmo que te trouxe até aqui, para além das sombras que um dia você chamou de realidade. Sua jornada através da caverna de Platão não foi apenas um exercício intelectual, ela foi uma travessia pela sua própria percepção, um despertar silencioso que transformou uma realidade imposta em uma realidade que você, com sua consciência crítica, começa a construir. Você sentiu a dor das correntes, o desconforto da luz e a solidão de quem ousa ver. Essa dor é a prova da sua coragem, a cicatriz que marca o caminho para a liberdade. A verdadeira liberdade, perceba, não reside em encontrar uma verdade final inabalável, uma nova doutrina para substituir a antiga caverna. Não, a verdadeira liberdade está em abraçar a dúvida como um processo contínuo de refinamento, de autodescoberta. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela é a bússola que impede que você se acomode em novas prisões, que te mantém em movimento, sempre desvendando, sempre questionando. Sua certeza é sua gaiola, e é a dúvida que mantém as portas abertas. Carl Jung, com sua profunda sabedoria, nos falava da individuação, desse processo de se tornar o indivíduo que você realmente é. A saída da caverna, um passo crucial nesse caminho, é integrar não apenas a luz, mas também a sombra, as partes de você que foram negligenciadas ou negadas. É olhar para o seu próprio abismo sem medo, sabendo que ali reside a matéria-prima para a sua totalidade. Não se trata de fugir da escuridão, mas de compreendê-la, de trazê-la para a luz da sua consciência. Sua responsabilidade agora é manter a chama da crítica acesa, não para destruir arbitrariamente, mas para iluminar, para discernir, para construir uma realidade mais autêntica e um mais íntegro, livre das amarras invisíveis que um dia o prenderam. O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? Essa pergunta não é um convite ao caos, mas a sua soberania. É o portal para um mundo onde você não é apenas um espectador das sombras, mas o escultor da sua própria luz. Abrace o desconforto de não saber, porque é nesse solo fértil que a sua verdade mais
mais profunda pode finalmente florescer.